Fala, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou discutir com vocês as perguntas mais frequentes que eu recebo sobre Tadalafila no meu perfil do Instagram, @o médico dos homens. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, e eu ajudo homens a se transformarem em verdadeiras máquinas de prazer na hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço humildemente que você se inscreva, ative as notificações para que esse vídeo chegue a um número cada vez maior de pessoas e você fique sabendo exatamente quando aparecerem vídeos novos. E também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então vamos para o vídeo. Primeira pergunta é, Tadalafila ou azulzinho? Qual o melhor? Então, na verdade, gente, o azulzinho é o nome que ficou popularmente conhecido para sildenafila. Sildenafila, né, que é o nome genérico do Viagra, foi a primeira droga que entrou no mercado para tratamento de homens que tinham dificuldade de rigidez. Isso foi em 1998. Em 2003, foi lançado a Tadalafila, que é uma opção mais moderna ao azulzinho. E os diferenciais dessa droga é, primeiro, que ela tem um melhor perfil de efeitos colaterais. Então, ambas as drogas, elas podem causar algum grau de dor de cabeça, ou obstrução nasal, né, uma queimação no estômago. Isso está relacionado ao efeito vasodilatador que todas as drogas dessa classe causam. Só que a Tadalafila ela entrou como uma opção que tem menos efeitos. Então, teoricamente, o azulzinho ele dá mais dor de cabeça, dá mais um pouco de mal-estar. Se você me perguntar qual a melhor das duas drogas, eu vou te falar, né, numa análise mais fria e direta, que a Tadalafila ela é melhor. Por isso, porque ela tem uma eficácia muito similar, equivalente, com um melhor perfil de efeitos colaterais. Além disso, um grande diferencial desta molécula é que ela tem uma longa ação. Então o azulzinho ele vai te dar um efeito ao longo de 8 horas. Já a Tadalafila vai te dar um efeito ao longo de 3 dias. Então ela amplia muito a janela de oportunidade. Então é muito importante salientar que esse medicamento ele não induz a sua ereção. Ele apenas facilita. Você precisa ter um estímulo, seja visual, auditivo e até mesmo manual na região genital para que você consiga ter a sua ereção natural. Só que quando esse medicamento está atuando, a sua rigidez ela é mais forte e mais duradoura. Então o azulzinho ele é aquela droga que só pode ser utilizada de demanda, ou seja, você tem que prever que vai ter uma relação e você tem que ser relativamente bom em prever essa relação, já que você só tem uma janela de 8 horas. Já a Tadalafila, ela te dá uma ampla janela. Então aquele sujeito que toma na sexta-feira vai estar praticamente coberto durante todo o final de semana. E é por essas e mais outras que a Tadalafila hoje em dia ela desponta entre as drogas preferidas dos homens que querem melhorar a sua performance, melhorar a sua rigidez. Vamos então para a segunda pergunta. Então a segunda pergunta mais frequente lá é qual é que é melhor, Tadalafila de 5 mg ou Tadalafila de 20 mg. Então lembrando, gente, nós estamos comparando a mesma droga, apenas a diferença é no modo de uso. Então, por ser uma droga de longa ação, a Tadalafila ela permite o uso em doses baixas, mas de forma contínua. Então, se você toma 5 mg ao dia, todo santo dia, como ela é uma droga de longa ação, tá? Então o medicamento que você está tomando hoje está se somando com um residual do medicamento que você tomou ontem. E isso faz com que você tenha sempre ali em torno de 8 mg circulante no seu sangue, que já é uma dose terapêutica. Então, pessoas que estão tomando 5 mg referem melhora na rigidez, melhora na sustentação da rigidez, melhora na satisfação no ato sexual. Já o de 20 mg é aquela droga clássica de demanda. Então, você tem que tomar pelo menos 2 horas antes do estímulo e você vai ter ali uma janela de 3 dias que vai estar coberta, né? Então, você tem que estar, de certa forma, direcionado para aquele cenário. Agora, qual das duas é melhor? Obviamente que isso pode variar, mas eu te falo que, de uma maneira geral, para a grande maioria dos pacientes, a Tadalafila de 5 mg ela é melhor. Por quê? Primeiramente porque ela traz de volta uma característica que é muito importante no ato sexual, que é a espontaneidade. Então imagina que você toma 5 mg todo dia e eventualmente aparece uma oportunidade de ter relação. Então você já se sente tranquilo e relaxado e confiante, porque você pode ter relação, você se sente como se pudesse ter relação a qualquer hora. Já de 20 mg, imagina que você ia tomar às 3 da tarde por algum motivo e esqueceu,
E aí você encontra uma oportunidade, mas você não tomou. Então esse esquecimento, esse poder negativo que o esquecimento pode trazer, ele pode ser muito negativo e atrapalhar alguns homens. Então, de maneira geral, 5 miligramas é uma dose mais baixa, que eventualmente tem menos efeitos colaterais, é uma dose contínua e mais estável no seu sangue e te traz de volta a espontaneidade. Então, nesse quesito também, 5 miligramas é melhor. Vamos para a terceira pergunta. Lembrando que eu separei as 4 mais comuns, já respondi 2, vou para a terceira e logo mais para a derradeira. Então, a terceira pergunta é: tive infarto, posso tomar tadalafila? Uma variante dessa questão é assim: será que eu posso tomar tadalafila se eu tenho pressão alta, se eu já tive AVC, enfim, qualquer doença ou um risco cardiovascular aumentado? Então a resposta direta a essa pergunta é sim, meus amigos. Então tadalafila, como eu falei, ele é um vasodilatador. É um medicamento que melhora a circulação, tanto no cérebro, tanto no coração, como em qualquer parte do seu corpo. Então, o fato de você ter tido um infarto, ter tido um AVC ou ter pressão alta, de nada interfere a tomada de tadalafila. Tá? Deixar bem claro isso. Existe uma certa confusão e até um certo mito relacionado a esses medicamentos, porque realmente por mexer na pressão, mexer no sistema cardiovascular, por dilatar os vasos, ele pode dar algumas alterações hemodinâmicas, mas costumo dizer que são bem leves. Na verdade, se você toma um comprimido de tadalafila, o que acontece é que seus vasos eles dão uma leve dilatada e a sua pressão tende a cair um pouquinho. Então eles baixam um pouco a pressão. Assim também como todos os medicamentos para pressão, medicamentos para o coração, então ele tem um efeito benéfico. Já foi demonstrado que esse efeito de dilatar os vasos, de melhorar a circulação, ele protege contra o AVC e contra o infarto. Mas aí algum seguidor pode comentar: doutor, mas você está enganado. Meu pai tomou um medicamento e teve um AVC, ou teve um infarto. Ou eu, uma vez, tomei um medicamento, senti que meu coração ele acelerou muito e eu passei mal. Então, jamais que eu vou tomar esse medicamento de novo. Então, vamos lá, gente. Cuidado para não confundir as coisas. O fato dele ter uma leve queda, gerar uma leve queda na sua pressão, faz com que o seu sistema cardiovascular, para compensar, ele gere uma taquicardia reflexa. Então, o coração vai bater um pouco mais rápido para manter a pressão normal. Tá? E essa sensação de coração acelerado é porque você está com a pressão um pouco mais baixa. Nem todo mundo tem isso, e muitas vezes é porque você está desidratado ou está de alguma forma combinando com outros remédios para a pressão. Então, para quem tem pressão alta, o que eu digo é: tente evitar de tomar medicamento junto com os remédios da pressão. Então, se você toma remédio da pressão de manhã, tome tadalafila à noite para ficar uma separação maior e ter menos esse efeito de pressão. Quanto ao coração, gente, isso aí não tem, né? O infarto antigo, ele não é em nenhuma forma uma contraindicação. O único problema é que existe um medicamento que é utilizado para tratar infarto, para tratar dor no peito relacionada ao infarto, que são os nitratos. E esses nitratos, eles são muito parecidos, né? Uma molécula parecida e efeitos parecidos com a tadalafila. Então, se você tomar tadalafila junto com o nitrato, essa combinação é que faz mal, tá? Então, se você não toma tadalafila, desculpa, você não toma nitrato, não tem problema nenhum você tomar tadalafila, tá? Então, fique bem claro esse conceito. E outro conceito importante, gente, é que essas alterações do coração ter que acelerar ou frear com o medicamento, então ele não é recomendado para pessoas que têm doença cardíaca descompensada. Da mesma forma que essa pessoa que tem doença cardíaca descompensada não deve ir para academia, não deve jogar bola e não deve fazer sexo. Então, se o sujeito faz academia, se ele está liberado para o ato sexual, do ponto de vista cardiovascular, para quem tem doença do coração, logo esse sujeito ele pode também tomar tadalafila. Esse mito ele foi construído ao longo de anos e geralmente está relacionado à sildenafila, porque era a droga mais antiga e porque as pessoas às vezes tomavam esse medicamento sem acompanhamento médico. E é muito importante esse ponto aqui, gente, que assim, apesar de eu atestar a segurança desse remédio, não sou só eu, tá? São os diversos estudos médicos, entidades médicas internacionais, mas todo mundo que toma esse medicamento deve fazer isso sobre acompanhamento e supervisão médica, exatamente para identificar as pequenas nuances, pequenas contraindicações que algumas pessoas podem ter problemas e não devem, por isso, tomar. E agora, a última e a mais importante pergunta que vejo todos os dias lá no Instagram é: quais são as dicas para turbinar a tadalafila? Ou seja, o sujeito está tomando o remédio, está tendo um efeito razoável, até ruim, e quer melhorar ainda mais o efeito.
E eu vou dizer para vocês, gente, que existem 4 estratégias para a gente conseguir esse resultado. A primeira delas é uma bem básica, mas muitas pessoas esquecem, é você atestar a procedência do remédio. Como hoje em dia, né, é muito popular você encontrar tadalafila na internet, na farmácia, em vários locais, manipulação, e que muitas vezes nem exige nenhum tipo de receita, então é muito comum as pessoas estarem tomando farinha ao invés de tadalafila. Então muitas pessoas tomam um remédio manipulado, um remédio da internet, acham que não funciona. Então quando você troca por uma droga de referência, o resultado é completamente diferente. Então se você está insatisfeito com o resultado do seu remédio, minha sugestão é, primeiro, certifique que a procedência é confiável e eventualmente troque pelos medicamentos referência. A segunda dica que eu vou dar, é uma dica também muito da prática, é você combinar o uso contínuo com o uso de demanda. Eu falei agora há pouco aqui nesse vídeo que o uso contínuo ele mantém uma dose regular, que é uma dose estável, que é uma dose que te dá aquela liberdade, aquela espontaneidade. Porém, algumas pessoas que estão no uso contínuo também têm algum evento programável. Nesse caso, você pode fazer um leve complemento para otimizar ainda mais essa dose do remédio. Se você está tomando 5 mg ao dia, equivale a ter 8 mg no seu sangue. Então, frente a um encontro, eu sugiro que 2 horas antes, você tome eventualmente mais 10 mg, ou seja, mais 2 comprimidos. E aí vai se juntar, né, esses 10 mg com os 8 que já tem no seu sangue, vai juntar 18, que é como se fosse uma dose de demanda, que consegue resgatar pessoas que estão, digamos assim, levemente insatisfeitos com essa medicação. Tá? Uma terceira dica é eventualmente você combinar a tadalafila com a arginina. A arginina é um aminoácido que é um precursor do óxido nítrico. O óxido nítrico é a principal substância responsável pela dilatação do músculo dentro do seu pênis, que vai gerar uma rigidez. Então, a tadalafila ela amplifica o seu sinal de óxido nítrico e a arginina ela aumenta a sua produção de óxido nítrico. Então, é uma combinação que tem uma ação sinérgica. Vai aumentar o produto, que vai ter um efeito, e vai aumentar o sinal do efeito. Tá? Então, a arginina na dose de 200 mg a 500 mg pode ser muito interessante na combinação diária da tadalafila de 5 mg. E a quarta e última dica, da quarta e última questão, é você checar seus níveis de testosterona. Então a gente precisa ter níveis normais de testosterona para que a tadalafila tenha o efeito necessário no músculo interno do seu pênis. Então se a sua testo está meio baixa, é importante você fazer o exame de sangue para comprovar isso aí, tá? Não tem como você saber sem dosagem hormonal do seu sangue. Então se ela estiver baixa e você normalizar, há uma tendência natural da sua resposta à tadalafila ficar ainda mais intensa, tá? Então, gente, essas eram as 4 dicas que eu tinha para trazer para vocês. E essas eram as 4 perguntas relacionadas ao uso diário e uso de demanda da tadalafila. Vocês gostaram desse vídeo? Então, mais uma vez, eu peço para você deixar o like se você ainda não fez. Queria também te sugerir que mandasse a sua pergunta, caso não tenha sido contemplada nessas que eu trouxe hoje para você, que eu vou responder pessoalmente e, eventualmente, trazer aqui um vídeo específico para a sua pergunta, se for uma pergunta muito interessante. Queria deixar para você aquele meu abraço e até o próximo vídeo.